Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula de português do nosso Eleva Concursos. Pessoal, para você que vem seguindo a sequência desde a aula de apresentação, todas as aulas de fonologia, todas as aulas de acentuação gráfica, eu quero que você se situe agora comigo, né? E saiba que nós vamos começar agora, vamos dar os primeiros passos no conteúdo da morfologia. A morfologia é o estudo da forma das palavras. Então, a morfologia vai estudar a língua portuguesa do ponto de vista da palavra, da forma da palavra. E aqui seguiremos dois caminhos importantes. O primeiro caminho é o da estrutura da palavra, e o segundo caminho é o da classe gramatical, ok? No caminho da estrutura da palavra, nós precisamos fazer uma diferença básica aqui, que é o seguinte: a palavra é formada por alguns elementos que têm significação, ok? Palavra é formada por alguns elementos, alguns pedacinhos que têm significação. Ah, professor, já sei, são as sílabas. Não, não são as sílabas. Sílaba é definição fonológica. Aqui nós estamos na morfologia, na forma das palavras, nos pedacinhos significativos, na maioria das vezes, que montam ali, que constroem uma palavra. E aí eu vou mostrar a vocês de quais pedacinhos eu estou falando, ok? Veja bem, vamos falar agora da morfologia, né? E eu quero mostrar a vocês o seguinte: eu quero mostrar a vocês que existem pedacinhos significativos nas palavras da língua portuguesa, ok? E nós precisamos dominá-los. Nós precisamos ter ciência daquilo que nós estamos analisando. Veja bem. Estamos numa análise diferente da análise fonológica. A análise aqui é morfológica. Tranquilo? Beleza? E o primeiro passo é: esse pedacinho significativo não é uma sílaba. Esse pedacinho significativo é chamado morfema. Morfema. E o morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Beleza? A menor unidade significativa de uma palavra. E a primeira observação é: não confunda morfema com sílaba. Não confunda morfema com sílaba. Ok? Beleza? Eu preciso me lembrar de quais são os principais morfemas. Quais são os principais morfemas? E aí eu já vou ter um norte muito importante para o começo do nosso conteúdo, né? Da nossa nova parte do conteúdo, que é a morfologia. Veja, o que é um morfema? É um pedacinho significativo de uma palavra, beleza? E o principal morfema de todos, eu coloquei aqui morfemas nominais, porque no próximo slide nós vamos ver os morfemas verbais, as partes que compõem o verbo, beleza? E aqui eu coloquei nominais, que vão atuar aí em todo tipo de nome. Quando eu falar em nome, eu estou falando em substantivo, estou falando em adjetivo também, beleza? Vamos lá, veja bem. O radical. O radical, também chamado de raiz ou radical da palavra, é a parte principal, é a parte que traz a significação principal da palavra. É a parte que em muitas palavras é inalterável, beleza? Então eu sei, por exemplo, que pedra é uma palavra cujo radical vai até o R, cujo radical vai até o R. E eu sei que dessa palavra eu posso originar outras, como pedrinha, pedregulho, pedreira, né? Eu tenho várias outras palavras que podem derivar
pedra, porque elas apresentam ali o mesmo radical, PEDR, ok? Assim como mesa, o radical é MES, assim como livro, o radical é LIVR. Livro, livrinho, livreco, livraria, são palavras que apresentam o mesmo radical. Sempre que uma palavra, uma série de palavras apresentar o mesmo radical, você vai dizer que são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que apresentam o mesmo radical, são palavras da mesma família, beleza? Da mesma família. Após o radical, nessas palavrinhas ocorreu aqui uma vogal que não está associada ao gênero dessas palavras. Como assim, professor? Pedra não é uma palavra feminina? É, mas esse a não está aí para indicar o gênero da pedra. Até porque pedra é uma palavra feminina, mas não existe o seu masculino. Beleza? Mesa também é uma palavra feminina, mas não existe masculino de mesa. Assim como livro é uma palavra masculina, mas não existe feminino de livro. Então, sempre que houver essa vogal após o radical, e essa vogal não tiver relação com o gênero daquela palavra, você vai dizer que essa vogal é a chamada vogal temática. Vogal temática. Um exemplo bem claro de vogal temática ocorre na palavra árvore. Árvore é uma palavra cujo radical vai até o R, né? ARVOR. E o E que está ali no finzinho, e o E que está ali no finzinho, não serve para designar o gênero dessa palavra, beleza? O gênero dessa palavra é feminino, porque a gente fala a árvore, beleza? Mas não existe masculino de árvore. Tranquilo? Então, vogal temática é a vogal que vem após o radical e que não serve para designar gênero. Tranquilo? Beleza? Terceiro morfema. Veja agora que eu peguei palavras como menina, o radical vem até o N e tem um A depois do N. Garota, o radical vai até o T e tem um A depois do T. Garoto, o radical vai até o T e eu tenho um O depois do T. Perceba que agora essas vogais que estão circuladas têm um papel diferente do papel da vogal temática. Que papel diferente é esse, professor? Não consegui entender. Veja, em mesa, você sabe que mesa é feminino, mas ela não tem masculino. Em menina, você sabe que que a palavra é feminina, mas a gente usa menina justamente para diferenciar de menino, que seria a forma masculina. A gente usa garota justamente para diferenciar da forma masculina garoto. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que eu posso concluir? Que essas vogais que estão circuladas aqui, ó, A e O, servem para designar o gênero do ser ao qual estou me referindo. São desinências de gênero. A desinência de gênero mais conhecida da língua portuguesa é a letra A. É o morfema A. Beleza? Menina, garota. Tranquilo? Por que eu coloquei um asterisco em garoto, no O de garoto? Eu coloquei um asterisco ali porque alguns gramáticos consideram o gênero neutro
na sua forma masculina. Então, garoto, para alguns gramáticos, não tem desinência de gênero. Para alguns gramáticos, garoto tem vogal temática. Professor, e como é que eu vou saber na hora da minha prova? Muito provavelmente as bancas não vão entrar nessa confusão, beleza? Você vai dar uma analisada na questão, beleza? E o meu conselho é: se você já percebeu que aquele o serve para formar o masculino, você pode marcar que ele é desinência de gênero tranquilamente, beleza? Tranquilamente. Por quê? Porque existe o entendimento de muitos gramáticos também de que ele marca o gênero masculino. Simples assim. Tranquilo? Beleza? Nada de entrar na paranoia com esse ou aí. Desinência de gênero serve para marcar gênero. E gênero de palavra ou é masculino ou é feminino. Tranquilo? Existe também a desinência de número. E sempre que a gente fala em número, em relação à flexão de palavras, a gente está falando em singular e plural. E aí fica fácil, porque a desinência de número mais conhecida é a letra S. É a letra S. Pedra é uma palavra no singular. Pedras é uma palavra no plural. Garota é uma palavra no singular. Garotas é uma palavra no plural. Assim como menina e meninas. Ok? Então vimos até agora o radical, também chamado de raiz. Sempre que tivermos palavras com o mesmo radical, elas pertencem à mesma família. São chamadas palavras cognatas. A vocal temática não está ali para expressar o gênero da palavra. Desinência de gênero, sim, está para expressar o gênero da palavra. Número, vai falar de singular ou plural. E existem dois elementos meramente gramaticais que se chamam vogal e consoante de ligação. Beleza? Pessoal, veja bem. Existe um sufixo básico, ense, que serve para representar a nacionalidade ou a naturalidade de alguém, beleza? Por exemplo, quem nasce em Brasília é brasiliense, né? É, quem nasce em João Pessoa é pessoense, beleza? Quem nasce em Paris é parisiense. Eu quero que você perceba aqui em parisiense que houve a junção de Paris mais o sufixo ense. E em vez de formarmos a palavra parisense, formamos a palavra parisiense. Parisiense. O que foi que aconteceu para formarmos a palavra parisiense? Paris seria o radical, ense seria o sufixo, beleza? Ense seria o sufixo. Parisense fica meio estranho de pronunciar. Então, considera-se que parisiense é mais agradável aos nossos ouvidos. Por isso, existe um i entre o radical e o sufixo. Esse i não tem significação, beleza? Esse i não tem significação. Ele serve apenas para deixar a palavra mais agradável aos nossos ouvidos. Parisiense, ok? Beleza? Parisiense. E o mesmo raciocínio ocorre com a consoante de ligação, que é, por exemplo, aqui, ó, o Z nesse caso, cafezal, né? O lugar em que se planta café. É café mais o sufixo al, al, né? Esse Z entra aí para fazer a ligação entre o prefixo e o
ou entre o radical e o sufixo apresentado. Tranquilo? Beleza? Consoante e vogal de ligação. Eu falei que esses morfemas que estávamos vendo eram os morfemas nominais. E eu especifiquei em nominais porque existem os morfemas verbais, beleza? Porque existem os morfemas verbais que estão aí na sua tela. Veja bem, pessoal. Os morfemas verbais, obviamente, estou diante de um verbo, ok? O verbo também tem seu radical, que é a parte principal, ó. Cantar, beber, dormir, né? Também tem sua parte principal. Nós vamos estudar verbo detalhadamente. Para você que não gosta de estudar verbo, que tem traumas em relação a verbo, perderemos o medo e esse trauma, né, para em relação à nossa classe gramatical mais importante. Veja, verbo também tem vogal temática. Vocês já viram falar que o verbo ou é de primeira conjugação, ou é de segunda conjugação, ou é de terceira conjugação? O verbo de primeira conjugação é um verbo que termina em AR, primeira conjugação. O verbo de segunda conjugação é o verbo que termina em ER. E o de terceira conjugação é o verbo que termina em IR. Beleza? É o verbo que termina em IR. Tranquilo? Esse A, esse E e esse I são as chamadas vogais temáticas. A vogal temática do verbo é aquela que vem logo após o radical e serve para indicar, perdão, e serve para indicar a que conjugação aquele verbo pertence. Beleza? Serve para indicar a que conjugação aquele verbo pertence. Então, cantar, a gente sabe que é um verbo de primeira conjugação, porque ele termina em AR. Beber é de segunda conjugação. Dormir de terceira conjugação. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho radical, vogal temática. E esse R é o que, professor? Esse R serve para dizer que o verbo está no infinitivo, que é a sua forma original, né? Infinitivo é o nome do verbo. É o nome do verbo. Beleza? Diferente de gerúndio, que é uma forma nominal que termina em NDO. O gerúndio termina em NDO. Todo e qualquer verbo vai ter o gerúndio terminando em NDO. Beleza? E existe também a desinência de particípio, que é DO. Muitos se referem a DO como ado ou ido. Pode ser também, né? Mas a desinência em si, para indicar o particípio, regular nesse caso, é DO. DO. Cantado, bebido, dormido. Tranquilo? Essas são algumas desinências que ocorrem nos verbos, algumas desinências verbais. E aí eu chamo a atenção para duas desinências muito específicas de verbo, beleza? Quais são elas? Desinência modo temporal. O nome já é autoexplicativo. A desinência modo temporal serve para quê? Para você ler o verbo e já perceber em qual modo e em qual tempo aquele verbo está conjugado. Por exemplo, cantaremos. Cantaremos. Cantaremos é um verbo que está no modo indicativo, em que tempo? No tempo futuro do presente.
Então, estamos falando aqui de uma forma verbal que está no futuro do presente do modo indicativo, beleza? Do modo indicativo. Cantarei também, cantarei. Amanhã eu cantarei no evento, cantarei. Amanhã cantarei no evento, beleza? Não cantarei, porque eu não tenho essa habilidade. Dormistes. Vós dormistes durante o evento, né? Sabemos aí que o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Pessoal, veja bem. Na desinência modo temporal, nós verificaremos que o verbo está em determinado modo e em determinado tempo. Beleza? E existe outra desinência que serve para informar em que pessoa gramatical o verbo está conjugado. Veja bem, eu posso aqui muito bem perceber que cantaremos tem o mos, né? Que se refere à primeira pessoa do plural. Nós cantaremos. Esse mos indica a pessoa, primeira pessoa. De que número? Do plural, porque é o nós, né? É a primeira pessoa do plural. Cantarei, o izinho aqui indica que eu cantarei. A primeira pessoa do singular. Dormistes indica aqui que é a segunda pessoa do plural. Vós dormistes. Vós dormistes. Beleza? Então, os morfemas verbais têm essas especificidades, né? E as principais desinências, as mais famosas e mais cobradas, são as desinências modo temporal, também chamadas de desinências de modo e tempo, ou desinência número pessoal, também chamada de desinência de número e pessoa. Desinência de número e pessoa. Beleza? Existem ainda, né, afixos que não são desinências, nem são radical, né, nem vogal temática. É diferente de tudo isso que vimos nos dois slides anteriores. Afixos são elementos que colocamos antes do radical, beleza? Antes do radical e após o radical. O afixo que nós colocamos antes do radical se chama prefixo. O afixo que nós colocamos antes do radical se chama prefixo. E o afixo que nós colocamos depois do radical se chama sufixo. Beleza? Se chama sufixo. Aí veja. Prefixo. Eu tinha o radical feliz. O exemplo está ali embaixo. Feliz. E eu coloquei o quê? Infeliz. Eu tinha normal, eu tenho anormal. Eu tinha fazer e tenho refazer. Eu tinha Flamengo e eu tenho anti-Flamengo. Conheci muitas pessoas, né? Anti-Flamengo recentemente, né? Ao ver o Flamengo participar de jogos internacionais. Veja bem, pessoal, o prefixo vai formar uma nova palavra. Eu tinha a palavra feliz que tinha um significado. E agora eu tenho infeliz que tem outro significado. Esse prefixo tem uma carga significativa que, obviamente, vai levar para essa nova palavra. O que é uma pessoa infeliz? É a pessoa que não é feliz. Então, podemos afirmar tranquilamente que o in é um prefixo de negação. Beleza? Podemos afirmar tranquilamente que o a em anormal é um prefixo de negação. Diferente de ré em refazer. O que é ré?
refazer, fazer novamente. Então, esse ré já tem um sentido aí de repetição, beleza? Anti-Flamengo, a pessoa torce para qualquer time contra o Flamengo, beleza? Esse anti tem um valor aí contrário, tem um valor de contra. Então, precisamos tomar muito cuidado com o significado desses prefixos, né? Com o significado que esses prefixos vão trazer para as nossas palavras. Uma banca de concurso pode me perguntar qual é o significado do prefixo? Pode, né? Ela vai perguntar qual é a carga semântica ou qual é o valor semântico apresentado por aquele prefixo adicionado àquele radical. Tranquilo? E o sufixo? O sufixo é algo que eu vou colocar após o radical. Existe a palavra normal e existe normalidade. Existe calvo e existe calvície. Existe católico e existe catolicismo. Feliz existe felizmente. Construção, existe construir e existe construção, né? Então perceba aqui que o sufixo, ele vai ser um formador de novas palavras, ok? E ele vai inclusive mudar a classe gramatical da palavra primitiva, né? A palavra derivada geralmente vai ter uma classe gramatical diferente da palavra primitiva. Eu falei geralmente, não é uma regra, não é obrigado. Mas se você pega a palavra calvo, calvo é um adjetivo, né? E calvície é um substantivo, tranquilo? Normal é um adjetivo em geral. E normalidade é substantivo. Beleza? Então precisamos ficar atentos a prefixo e sufixo. Primeiro, as bancas perguntam o que é prefixo e sufixo, ou qual palavra apresentou ali prefixo ou apresentou sufixo. Beleza? As bancas perguntam também qual é o sentido desses elementos que nós adicionamos às novas palavras. E as bancas perguntam também qual é a classe gramatical da palavra que eu criei após a inserção ali do prefixo ou do sufixo. Beleza? Então você precisa ficar atento a essas possibilidades. Vamos ver agora nossas questões. Veja, temos aí uma questão IBFC aplicada lá na prova da Prefeitura de Fortaleza, Ceará, 2024, ó, questão nova, assistente social. Marque a alternativa em que a palavra é composta por prefixo, radical e sufixo. Então, em qual dos casos aqui teremos uma palavra formada por prefixo, radical e sufixo? Evoluíram é uma palavra formada por prefixo, radical e sufixo? Não, né? Evoluir é a palavra principal, né? Evoluíram é só o verbo flexionado, tem ali suas desinências. Compromisso também não, né? Compromisso é a palavra primitiva. Reviver. Viver é verbo, reviver apresenta aqui um prefixo, mas tem sufixo? Não. Então não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C. Envelhecimento. Envelhecimento. Eu tenho eu tenho velho, e esse aqui foi o raciocínio da banca, beleza? Eu tenho velho, e eu tenho mento, né? Envelhecimento.
Seria mais ou menos isso aqui, a formação de envelhecimento. Beleza? Envelhecimento, né? E aí seria a nossa resposta. Letra D de dados seria o nosso gabarito para essa questão IBFC. Qualidade não é uma palavra formada por prefixo e sufixo. Ok, meus queridos? Nessa questão 1 aí, teríamos envelhecimento. Nas próximas aulas, nós vamos ver qual é o tipo de formação de cada palavra, beleza? Veremos aí o tipo de formação de cada palavra. IBFC 2024 também, num concurso para cargos de nível médio. Isso é importante, né? Isso é importante. Veja, observe a descrição das características morfológicas a seguir. A palavra, e deixou a lacuna, é um adjetivo. Beleza. A gente ainda vai estudar as classes gramaticais, mas todo mundo sabe assim por cima que um adjetivo é uma palavra que qualifica geralmente que qualifica um substantivo, beleza? É uma palavra que qualifica um substantivo, ok? Então, eu tenho inconveniente, pode ser um adjetivo? Pode. Desagradáveis, pode ser adjetivo? Pode. Sobrevivência, pode ser adjetivo? Não. Família, pode ser adjetivo? Geralmente não vai ser adjetivo. Interessante, pode ser adjetivo? Pode. Família, pode ser adjetivo? Pode. Quando eu peço uma pizza família, por exemplo, é o tipo da pizza, né? Mas geralmente família é substantivo. Aí, beleza, ele diz que é adjetivo. Ele diz que a palavra é paroxítona. Inconveniente é paroxítona? É. Desagradáveis é paroxítona? É. Interessante é paroxítona? É. Prefixo de negação. Prefixo de negação. Vamos olhar agora. Inconveniente tem prefixo de negação? Tem. Desagradáveis tem prefixo de negação? Tem também. Interessante tem prefixo de negação? Não. Beleza? Interessante não tem prefixo, tem sufixo, que é esse ante aí, né? Vem de interesse. Aí veja. Eu estou aí entre inconveniente e desagradáveis. Depois ele diz: em sua separação silábica, contam-se 6 sílabas. 6 sílabas. E aí, rapidinho, eu vou contar. Com, ente. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 sílabas. Beleza? Desagradáveis eu vou contar também. Desagradáveis. Uma, duas, três, quatro, 5 sílabas. Se a palavra tem 6 sílabas, o meu gabarito vai ser a letra A, beleza? O meu gabarito vai ser a letra A. Inconveniente. E a questão 3 é FGV, essa abençoada, 2025. Questãozinha nova. Prefeitura de Canaã dos Carajás. As opções a seguir mostram 3 vocábulos da mesma família. Família, ou seja, mesmo o quê? Mesmo radical. Exceto uma, em que há um termo intruso. Aí vamos lá. Lua origina lunar e lunático. Ok? Ok. Ok. Isso aí tem a ver com a origem do nome Lua, né? Lunes, Luna, lá nos idiomas que originaram lá nas línguas que originaram a língua portuguesa. Paz, pacífico, beleza? Um cara pacífico é aquele cara da paz, ok?
Agora, um cara paciente é o cara da paz, é o cara que tem paciência, né? Esse aqui é o termo intruso, né? Paciente. Paciente é um termo intruso. Então, o gabarito é B de bola. Astro, asteroide e astral, ok? Terra, terreno e desterrar, ok? Hipódromo, hípica e pismo, ok? Também ficamos aí com a letra B de bola, que paciente é quem tem ciência e não obrigatoriamente quem tem paz, né? Chegamos ao fim de mais uma aula sobre estrutura da palavra. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Aguardo você na próxima aula.